Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas, mais um dia na presença do Senhor, mais um dia nós estamos buscando a face do Senhor, né, sentindo as coisas mais de perto, sentindo aí os acontecimentos, né, que Deus possa abençoar, nos livrar do mal, nos preparar para a vida eterna, não é verdade? A coisa tá séria, muito séria. E nós estamos buscando ao Senhor. Mas vamos lá, hoje é dia 31, terminou o mês de maio de 2025. Estamos a 659 dias do término da geração da figueira. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa. Nós estamos vendo acontecimentos um atrás do outro. Um atrás do outro. Boa noite, Eliane. E nós precisamos estar com a nossa vida preparada para o que está vindo aí. E eu vim trazer hoje, Shalom Viviane, a live de ontem do Javier Palacios, tá? Eu vim trazer a live dele. E interessante que quem quiser ouvir, tá facinho de ouvir, porque ele tá falando bem devagarinho, porque ele tá muito doente, tá? Shalom, Andréia, ele tá muito doente, não está bem. E precisou até cortar a barba toda. Boa noite, Aline. Então, eu vou depois passar o vídeo para vocês, uma parte do vídeo que ele tá falando, né? Ele tá mostrando determinadas coisas que... Então, tá facinho de ouvir, tá? Tá bem fácil de ouvir. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vinda. Graça e paz, Val, em nome de Jesus. Aqui tá friozinho, não tá como tava esses dias, tá bem melhor, mas tá frio, né? E nós estamos vendo aí o nosso país tá se desintegrando, né? A situação brasileira não tá fácil, mas nós precisamos confiar no Senhor, porque em breve nós seremos retirados daqui. Em breve. Boa noite, Paula. Nosso tempo aqui, irmão, já tá terminando, vocês vão ver hoje a revelação que Deus deu para o Javier Palacios. Boa noite, Graciele. Vocês vão ver a revelação que Deus deu para o Javier Palacios. Coisa linda. Coisa que eu tô até agora, eu escutei uma vez só. E como ele tá falando bem devagarinho, né? Não precisou, eu conseguia escrever de acordo com o que ele falava. Então eu quero passar para vocês aquilo que ele passou. Então, se vocês puderem abrir as suas Bíblias em Mateus 16, tá? Nós vamos ler a última parte. Boa noite, Roberto. Boa noite, Joelisa. A última parte do versículo 24 para frente. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Mateus 16, nós vamos ler do versículo 24 adiante até a capítulo 17, tá bom? Aí eu venho trazer tudo que o Javier Palacios falou. Então, prestem bastante atenção. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, presta atenção, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Presta atenção, irmão, vou ler de novo. Se alguém quiser vir após mim, Jesus, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Gente, só um minutinho. Deixa eu ver se é aqui. Vem aqui, Mussum. Vem pra dentro, Mussum. Anda, vem pra dentro. Anda, Mussum. Ô, Mussum, larga de ser teimoso. Vem pra dentro. É no vizinho aqui, o portão do vizinho é colado no meu aqui. Parece que é aqui.
Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? É o Mussum. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Presta atenção agora. Em verdade vos digo que alguns, não é um, é alguns, dos que aqui estão, paz, Vânia, que não provarão a morte até que vejam, vir o Filho do Homem no seu reino. Presta atenção, irmãos. Então eles estavam reunidos e Jesus estava dando a dica para eles de como eles deveriam fazer para herdar o reino dos céus. Então ele disse que é para cada um tomar a sua cruz e segui-lo. Aí no final ele diz: em verdade vos digo que há dos que aqui estão naquele momento que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Presta atenção. Deixa eu fechar a porta aqui que o Barão entrou. É um Mussum. Então prestem atenção. Agora nós vamos entrar no capítulo 17. Eu quero que você fique bem atento a isso aqui. 6 dias depois dessa conversa, marca aí, 6 dias depois dessa conversa, que ele disse que tinha alguns que não provariam a morte até que vissem vir o Filho do Homem no seu reino. Passou 6 dias. Tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago, João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, que é o Monte Hermon. Entendeu? Então presta atenção. Paz, Charles. Presta bastante atenção. Olha isso aqui. Sempre nós ouvimos dizer que João viu o Apocalipse. João era aquele que não ia, como é que diz? Que ele viu... Ah, seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vinda, Daniela, né? Presta atenção. Então, ele estava falando, a gente escutou a vida inteira dizer que era João, que João não morreu antes de ver a vinda de Jesus. Mas, aqui no texto 28 não diz isso. Eu também já escutava desse jeito. Mas não, em verdade vos digo que alguns há. Então, tem alguns que estão aqui, que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Entendeu? Então, presta atenção agora. 6 dias depois que ele falou isso, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte. Até aqui, todo mundo está entendendo? Diz para mim se vocês estão entendendo até aqui. Se tiverem, só dá um sim para mim, para eu poder prosseguir aqui como é que diz? Na explicação disso aqui, que é muito interessante, a revelação que o Senhor deu para ele. Presta atenção, o Senhor deu para o Javier Palácio, ele está muito doente, e nessa doença dele, ele diz que Deus está revelando coisas para ele tremendo. É o que eu digo, irmãos, quem é muito agitado, quando Deus precisa falar com ele, Deus para ele, entende? Deus para poder falar, entendeu? Para poder ensinar. Então tá bom, então vamos seguir aqui. Ó, no versículo 2 do capítulo 17 de Mateus. E transfigurou-se diante deles. Presta atenção. Ele se transfigurou diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol. Aonde diz do sol, né? Em Malaquias diz que nascerá o sol da justiça, né? Jesus é o sol da justiça.
e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então não era mais o Jesus carne que estava ali. Ele se transfigurou naquilo que ele vai ser. Então quer dizer que o reino de Deus estava ali naquele lugar, estava sendo revelado ali. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Presta atenção, Moisés e Elias. Nós escutamos a vida inteira dizendo que Moisés era a lei e Elias era os profetas, não foi isso? Então, agora escuta a revelação que Deus deu para Javier Palacios. Não foi para mim, não, irmãos. Eu somente absorvi a palavra, eu tô meditando essa palavra o dia inteiro hoje. Não vi a hora de chegar esse horário para trazer para vocês aquilo que eu ouvi, tá? E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, porque Pedro, boa noite, Irene. Pedro lembrou do que ele tinha ouvido 6 dias atrás, que muitos veriam a glória de Deus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Pedro viu que eles estavam vendo o futuro. Pedro viu que Deus estava dando para eles a oportunidade deles serem as testemunhas do que viria agora, do que vai acontecer agora, nos nossos tempos. Olha aqui, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. O que é o tabernáculo? A festa de Sucote, a festa dos tabernáculos, lembra? Festa da Páscoa, dos pães asmos, das primícias, Pentecostes, festa das trombetas, festa do Yom Kippur, que é o perdão, e por último a festa dos tabernáculos. Presta atenção, é o cumprimento da última festa. Não se esqueça que Jesus já cumpriu 4 delas. Falta agora a trombeta, Yom Kippur, que será cumprido lá no Monte das Oliveiras, quando ele colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, é a reconciliação do povo de Israel com o Criador. A reconciliação do povo de Israel com Jesus, é o perdão. Presta atenção. Mas vai faltar uma festa de Sucote. E essa festa, ela vai ser como é que diz? No reino milenar de Jesus, ela vai ser a única festa que vai ser celebrada. Olha isso aqui, ó. Então, Pedro já viu isso. Entendeu? Shalom, Eliane. Pedro já viu isso daí. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Presta atenção. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão que o Filho do Homem seja até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos, Elias já veio e não o conheceram. Então presta atenção. O que na realidade simboliza Elias e Moisés naquele monte? Presta atenção. Eu li aqui, ó. O Senhor tem seus tempos e ele sabe que pessoas... O Senhor tem os seus tempos.
Oh, meu Deus, acho que eu tô no lugar errado, né? Tá aqui, pera só um minutinho. É aqui, desculpa, gente. Primeiro, os discípulos representam aqueles que vão passar vivos ao milênio. Presta atenção. Então, o que eles viram ali? O que foi colocado para os discípulos naquele monte da transfiguração? Foi a eternidade, o reino milenar de Jesus. Primeira coisa, o que os discípulos, 3 discípulos, com 3 partes, ó, 3 de um lado, 3 do outro. Presta atenção. Os discípulos que ali estavam representam as nações que vão passar ao milênio. As nações que vão passar ao milênio. Moisés representam os que morreram e vão ressuscitar em Cristo. Presta atenção, irmãos. Moisés simboliza os que morreram e vão ressuscitar em Cristo. Aí você fala assim, mas irmã Ruth, como é que ele estava glorificado lá, sendo que ele morreu? E para Deus alguém morreu? Para Deus ninguém morre. Shalom, Sandra. Você nunca ouviu dizer que Deus diz que para Deus todos estão vivos? Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Entendeu? Pastor, eu estou passando aqui, presta atenção, pastor, é totalmente diferente. Eu estou passando aqui a visão que Deus deu para o Javier Palacios, tá? Estou passando aqui a visão que Deus deu para o Javier Palacios, para a gente não confundir a cabeça aqui, presta atenção. Então, naquilo que o Senhor mostrou para o Javier Palacios, os discípulos representam aqueles que vão passar vivos ao milênio. Moisés representa os que morreram e vão ressuscitar em Cristo. E Elias representa os salvos que não vão experimentar a morte, mas serão transformados vivos ao céu. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Elias representa os salvos que não vão experimentar a morte, mas serão transformados vivos. Aliás, serão trasladados vivos ao céu. Elias foi trasladado numa carruagem de fogo, certo? Vivo. Ele subiu ao céu numa carruagem de fogo. Elias representa, nesse momento aqui, da interpretação do Javier Palacios, que Deus deu para ele agora, essa semana agora, representa a igreja que será trasladada, transformada num abrir e fechar de olhos, vivos ao céu. Não vão experimentar a morte. 3 grupos de pessoas estarão presentes quando Jesus instaurar o reino milenar terrenal. O Senhor estará presente com a mesma glória do Monte da Transfiguração. No redemoinho. Mas olha lá que tem eu tenho aqui uma, como é que fala? Eu tenho aqui uma versão que fala no como carruagem de fogo. Eu tenho, não sei onde que ela tá, que fala sobre numa carruagem de fogo. Eu vou achar depois para vocês verem. Depois eu vou achar para vocês verem. O Senhor estará presente com a mesma glória da transfiguração no seu reino. E o seu reino será na terra. Certo? Olha isso aqui. O que receberam os discípulos? O que eles receberam? Receberam uma prova do reino que vai ter. Mateus 16, 28. Vamos lá, Mateus 16, 28. Aqui, o que eu já li para vocês. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Depois, gente, eu vou, como é que diz? Depois eu vou passar para vocês. Eu tenho uma Bíblia aqui, eu não sei se é essa que eu tô com ela na mão, que lá fala de carruagem de fogo, tá? Depois eu vou mostrar aqui para vocês.
Olha aqui, Mateus. Então, o que os discípulos tiveram? Uma prova do reino que vai vir. Pedro percebeu o significado deste evento glorioso. Por isso, sugeriu levantar 3 cabanas. Ele via o cumprimento da festa de Sucote, ou a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. O que representa? Quando se festeja Sucote, ou o tabernáculo, ou as cabanas, se relembra quando o povo andou errante no deserto e agora vem no futuro em Israel. Entenderam? Então a festa das cabanas é a última festa a ser celebrada. Por quê? Porque ela é a festa que ela vai ser celebrada no reino milenar. Porque Deus ainda não veio habitar com os homens, ele não veio acampar com os homens na terra. Então vai ser a única festa que vai ser celebrada das 7 que vai ficar faltando. Pedro interpretou corretamente o futuro. Foi-lhe mostrado o futuro. Mateus 3,17, deixa eu ver aqui. Mateus 3,17. Diz assim: E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Esse aqui está no batismo de Jesus. E aqui de novo, a voz diz: Esse é meu filho amado, olha aqui, ó. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A mesma voz falou lá no como é que chama? Falou lá no batismo de Cristo, e agora fala aqui de novo, ele vai falar com os discípulos, com os 3. A mesma fala: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos lá para Pedro 1, 2 Pedro 1, Mateus, Marcos, 2 Pedro. Cadê você, Pedro? Aqui. 2 Pedro 1, versículo 16 e 18. Diz assim: Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Ele está falando desse momento. Olha isso aqui. Pedro 1, 16 a 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Shalom, Luciana. Vou ler de novo, presta atenção. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, quer dizer, histórias, artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos, ele está contando que ele viu o futuro. Ele esteve os momentos do futuro. Entenderam? Ele esteve ali, ele e mais 3 discípulos estiveram vendo o reino de Deus vindo até nós. Olha aqui, ó. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Que coisa tremenda, né? Ele confirma a visão que tivera na transfiguração. Então, Pedro aqui está confirmando. O Senhor tem seus tempos e ele sabe as pessoas que serão usadas nesses tempos. Entendeu? Ele tem aliás, o Javier Palacios, né? Javier Palacios disse o seguinte, que ele tem estudado as constelações dia após dia. Ele está doente, mas ele está estudando as constelações dia após dia. E olha só. E ele tem visto que as constelações, olha aqui,
Ele tem estudado as constelações dia após dia e tem visto que as constelações que estão sempre aparecendo no horizonte é a constelação de Perseu, que simboliza Elias, a constelação de Cefeu, que simboliza Jesus, de Cassiopeia, que simboliza a noiva, da girafa, que na verdade é um camelo, um dromedário, que simboliza Rebeca, que foi levada por um camelo, assim como a noiva de Cristo será levada aos céus. Cada dia está mais próximo o acontecimento. Elas estão mais perto da terra e estão aparecendo insistentemente, ficando visíveis já faz bastante tempo. Irmãos, essas constelações elas não eram visíveis como estão visíveis agora. E eu já separei aqui, eu quero que vocês vejam, tá no minuto 40, tá? Espera um pouquinho que eu vou colocar aqui, para vocês verem, porque eu nem copiei, eu deixei para ver com vocês aqui, ó. Presta atenção, eu vou colocar aqui, tá? Espera um pouquinho só. Espera aí. Ó, escuta aí, ó. Buena atención. Ó. Para los que estuvieron con nosotros en las rectas finales, donde yo hablé de las constelaciones, y si no, repásenlo. Yo dije que Perseo representa a Elías, el profeta. Cefeo representa a Yahshua. Casiopea representa a la novia de Yahshua, la Keilah. Y bueno, le aparece ahí la jirafa, pero realmente no es una jirafa, es un dromedario, es un camello. Y yo expliqué que así como Rebeca fue llevada por un camello, sí, y Eliezer, pues, hasta Abraham, así la novia de Yahshua, sí, es simbólico, pues, será llevada a los Shammai. Pero tú dirás, ya nos ha explicado eso, Roe. Sí, pero lo que me llama la atención, y atención de veras a todos, no se duerman, es que he estado revisando prácticamente todos los días las constelaciones. Y estas constelaciones que yo acabo de ministrar o de mencionar están apareciendo en el horizonte. Es decir, permítanme ver, a ver, como si esto fuera la Tierra, si el horizonte, y eso indica, sin duda, que en Natsal falta poco tiempo, porque se ha acercado Yahshua. Ahora, yo tengo una aplicación que me la enseñó nuestro amado Roy Luis Cervantes, y vamos a ver el video. La música no se la quise quitar, el fondo musical, porque así como que se transporta uno, sí, al cielo. Vamos a verlo, voy explicando. Ahí está la Osa Menor, Polaris, la estrella principal, que representa a Israel y todos los que se agreguen a la Keilah mundial. Vemos la jirafa, que realmente es el camello, en el cual será llevada la novia. Vemos a Cefeo, que representa a nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. A su izquierda, Casiopea, que es la novia, la bendita Keilah. Y vemos a Perseo, que representa al profeta Elías, que está talayando ahora mismo. Y vemos cómo está cerca el sol. Hermanos, he venido revisando las constelaciones todos los días y esto indica, sin duda, que el Natsal se acerca. Lógico, están las constelaciones así todos los días.
pero no en una forma tan constante. Lo voy a explicar después con calma. Ahí tiene, repito, Polais, la Osa Menor, Israel. La jirafa, que no realmente es la jirafa, sino el camello, así como fue llevada a Rebeca. Cefeo, nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Casiopea, la novia, la Keilah. Perseo, Elías, que está atalayando ahora mismo, para que la gente haga arrepentimiento. Y cerca está el sol, que representa también a nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Malaquías 4:2. Tienes ya la garantía de que te vas, porque Yahshua viene pronto. A la derecha vemos el cochero, que es el que va a llevar a los acompañantes de la novia. Eso también lo voy a explicar después tal vez en una recta final. Eso es lo que yo les quería compartir. Shalom. ¿Se dan cuenta? Ahora, las constelaciones siempre están ahí, pero lo que me ha llamado mucho la atención es que se han acercado a la Tierra, no es que hayan bajado, no, están apareciendo constantemente en el horizonte, y generalmente no es así, y lo he venido revisando desde hace unos meses atrás, y no ha cambiado. Falta poco tiempo. Ani lo mishuga. No estoy loco. No estoy loco. Ahora, ¿por qué quise presentarles este video? Por lo que acabamos de ver del cuadro mesiánico. Los muertos ressuscitam. Vocês entenderam? Ele disse o seguinte, que vocês viram ele mostrando no aplicativo, né? Baixem o Estelário no celular de vocês para vocês verem. Ele disse que essas constelações, elas não eram de aparecer comumente, raramente apareciam. Mas de uns meses para cá, essas constelações, anota aí na tua Bíblia para você procurar no Estelário, tá? Perseu, Cefeu, Cassiopeia, Girafa, tá escrito girafa, mas é um camelo, tá? Essas constelações, Perseu significa Elias, Cefeu significa Jesus, Cassiopeia representa a noiva, e a girafa ou o camelo representa Rebeca sendo dirigida ao encontro de Isaac, quer dizer, é o encontro da igreja com o Cordeiro. E isso está aparecendo todos os dias, está insistentemente aparecendo. Então ele está dizendo, porque a palavra de Deus diz que é para olhar para cima. O Senhor deixou os astros no céu para tempos, entendeu? Para nós observarmos o que vai acontecer na natureza. Não se esqueça, na natureza e nas profecias. Não se esqueçam que o evangelho está escrito no céu. Os acontecimentos estão escritos lá. Lá Satanás não pode pôr a mão. Aqui na Bíblia até colocou a mão, mas lá não. Então comecem a analisar isso, entendeu? E a cada dia ele está dizendo que está ficando mais próximo da visão. Entendeu? Eles estavam distantes, eles estão se aproximando. Então isso indica que a volta de Jesus é muito rápida. Entendeu? A volta de Cristo é muito rápida. Hoje eu passei o dia assim, delirando assim, né? Delirando, meu corpo tremendo de alegria de ouvir essa mensagem, porque esse homem é um homem de Deus. Desde que eu estou aqui com vocês, eu falo dele. E eu sigo as orientações dele, e sigo o olhar que Deus dá para ele. Porque ele é um homem que busca da face do Senhor. O homem, você vê que está com problema na voz, de tanto pregar a palavra de Deus na internet para o povo, porque ele faz reuniões com gente da Europa, com gente de tudo quanto é lugar, o dia inteiro pregando a palavra de Deus, com pessoas que estão se convertendo através da vida dele, do trabalho dele, do ministério dele. Entendendo?
Então, irmãos, e tudo que ele falou até o dia de hoje, tudo se cumpriu. Aí você fala, mas irmã Ruth, as coisas ainda não estão acontecendo. Meu irmão, não estão? Como não? O anticristo já está aí. Ele já está aí. E lá em Tessalonicenses diz que era a apostasia do povo de Deus, já está aí a apostasia. E a aparição do homem do pecado, ele já apareceu. Ele já apareceu. Entenderam? Então, meus irmãos, nós estamos há pouco tempo, nós estamos há 654 dias. 659 dias, aliás, do término da geração da figueira. Entendeu? 659 dias do término da geração da figueira. Irmãos, nós estamos muito próximos. Só não vê quem não quer. É tempo de colocar nossa casa em ordem. Nós não temos mais muito tempo. Entendeu? O tempo é de colocar a casa em ordem. O tempo é de colocar a tua vida em ordem na presença do Senhor. Porque Ele já está chegando. Ele já está chegando. Pastor Luiz e a Viviane, aí que falaram do como é que chama? Do redemoinho, né? Presta atenção aqui. Diz assim, no capítulo 2 de 2 Reis, versículo 9. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E ele disse, coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que eles andando e falando, presta atenção aqui, presta atenção. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Escutou? Presta atenção, vou ler de novo. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Irmãos, o redemoinho é o cavalo de fogo e o carro de fogo. O girar disso formou o redemoinho, mas está aqui. Eis que um carro de fogo e um cavalos de fogo. Isso, o que é isso? Presta atenção, está escrito aqui. Eu vou pegar a Bíblia judaica para ver na Bíblia judaica, quer ver? Porque a gente não pode ficar em dúvida. Presta atenção, deixa eu pegar aqui. Cadê minha Bíblia? Até aqui. Vamos lá. Entenderam? Cavalo, tá escrito, cavalo de fogo e carro de fogo e cavalo de fogo. Vamos ver aqui. 2 Reis 1, né? 2 Reis 1. Agora é claro que a velocidade que eles foram se transforma no redemoinho. Entendeu? Entendeu? Então, quer dizer, a velocidade que eles vão vai se transformar num redemoinho, mas são cavalos e carros de fogo. Por acaso aqui ficou algum cavalo e carros de fogo? É só abrir a cabeça, ter inteligência para entender, gente, pelo amor de Deus. Pera, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui como que tá falando aqui na Bíblia judaica. Tá escrito aqui, ninguém pode tirar, entendeu? O separou porque levou Elias nisso daí. Agora, na velocidade, né? Na velocidade, cadê, gente? 2 Reis. Na velocidade que a coisa aconteceu, aí sim se transformou no redemoinho. Mas tá aqui, tá escrito, tá escrito. Vamos ver aqui. 2 Reis 1. Peraí, cadê? Aqui, 2 Reis 1.
capítulo 15. Vamos ver o que está escrito na judaica. Capítulo 15, versículo 31. Versículo 31 diz assim: outros atos de pecar. Peraí, segundo Reis, 15, certo. As ações estão regidas do livro de Israel. Foi no segundo ano de Pecá, filho de Remaí, 5 anos de idade, quando começou a reinar. Peraí. Ô, gente, eu tô primeiro. Não, é segundo Samuel. Peraí. Ô, Senhor, cadê? Acabei de ver aqui. Ah, primeiro Reis, sim. Primeiro Reis 1. Eu virei a página aqui. Desculpa aí, gente. Só um minutinho. Primeiro Reis. Aqui, segundo Reis, capítulo. E Elias disse ao rei. Peraí. Ô, Senhor, em nome de Jesus, cadê isso? Só um minuto, gente. Segundo Reis. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11. Vamos ver aqui. Subitamente, enquanto eles estavam caminhando e conversando, apareceu ali uma carruagem incandescente com cavalos de fogo. A carruagem os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Mas ele estava na carruagem. Agora, a velocidade com que isso se transformou, é claro que o fogo, eles eram de fogo, a carruagem e o cavalo de fogo, mas ele subiu tá escrito aqui, numa carruagem, o separou e se transformou num redemoinho, tá aqui, para quem quiser ver, entendeu? Na visão de Eliseu, o que ele viu foi isso. Ninguém ia colocar aqui, meu irmão, presta atenção, como é que diz uma coisa que não foi. Incandescente, por acaso essa carruagem ficou aqui? Não, ela foi junto com ele. Os cavalos de fogo, a carruagem os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Tá nítido e claro, tá aqui, para quem quiser ver. Nas duas Bíblias está do mesmo jeito, entendeu? Então não é errado em falar isso, não. Porque na velocidade que a coisa acontece, sim, se transforma num redemoinho. Em um redemoinho de fogo, porque eles estavam incandescentes, entenderam? Entenderam? Mas é isso aí, irmãos. Vamos firme, porque Jesus está voltando. E nós vamos do mesmo jeito que Elias foi levado ao céu. Nós seremos levados aos céus também. E que o Senhor possa nos ajudar, possa ser conosco, que nós possamos rever a nossa vida, deixar tudo aquilo que não faz bem para nossas vidas. Presta atenção. Deixar tudo aquilo que não vem da parte do Senhor. Sermos fortes, valentes. Ter a coragem dos valentes de Davi. Peça para o Senhor, meu irmão, te dar espírito de valentia, não espírito de covardia. Tá entendendo? Nós precisamos ter espírito de valentia para sermos achados dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. É chegado o momento, irmãos, nós somos a geração que vai ver a volta de Jesus. Nós somos a geração que vai ver Jesus voltar. Se estivermos vivos, estaremos como Elias. Se morrermos, estaremos como Moisés no Monte da Transfiguração, todos salvos em nome de Jesus. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus de paz e de justiça, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus, Senhor, que fala conosco, nos prepara para alcançarmos o reino de Deus.
O Senhor é aquele que nos admoesta. O Senhor é aquele que limpa as nossas vidas. O Senhor é aquele que nos dá a capacidade para estarmos juntos contigo. Tu és, Senhor, aquele que nos ajuda, Pai, a atravessar as montanhas, a atravessar o mar, a atravessar os rios, a atravessar, Senhor, as dificuldades, a atravessar o desprezo, a atravessar, Senhor, tudo aquilo que nos quer fazer parar para não poder herdar a tua coroa, para não poder estar contigo na glória. Eu te peço nesse momento, nos dá, Senhor, força, nos dá a fortaleza que vem do alto da tua graça, nos dá, Senhor, a capacidade de olharmos e vermos que se nós não nos dobrarmos a ti, nós não vamos conseguir chegar aonde nós temos que chegar. Ajuda-nos, Senhor, a entender que nós precisamos nos humilhar diante da tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a entender que nós precisamos estar, Senhor, humilhados diante de ti. Estar com as nossas vidas com vestidos de saco, cobertos de cinza. Que os nossos corações precisam estar diante da tua presença, Pai, para sermos moldados por ti. Nos abençoa, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo. O teu povo que te clama, Pai, mas muitas das vezes nós não temos força para avançar. Mas estamos diante de ti clamando por força, clamando, Senhor, porque nós só temos a ti, nós não temos mais a ninguém. Nós não nos dobramos a Baal, nós não nos dobramos a ninguém, Pai. Nós nos dobramos somente a ti, ao Criador dos céus e da terra. Somos errados, fracos. Somos, Senhor, o pior. Mas nós estamos buscando, Senhor, ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Observando os teus preceitos. Observando, Senhor, aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pai, eu te peço nesse momento, vem ungir a tua igreja, vem ungir com força, vem ungir, Senhor, com a mente firme na palavra. Não nos deixa, Senhor, desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós estejamos firmes diante de ti, com a tua palavra escrita na tábua dos nossos corações e na nossa mente. Nos ajuda, Senhor. Ajuda meus irmãos que aqui estão, Pai. Nós temos necessidades eminentes. Nós precisamos de ser lavados pelo teu sangue. Eu te peço pela vida da Paula, do Pedro, que a tua mão de misericórdia esteja sobre eles. Te peço pela vida da Clara, da sua família, pela vida do pastor Vitor, da pastoração lá em Portugal. Guarda os teus filhos debaixo da tua mão. Eu te peço nesse momento, Senhor, em especial, pela vida da Simone. Senhor, nós te pedimos, Senhor, a tua filha precisa de libertação. A tua filha precisa quebrar o jugo que está sobre ela. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que a unção do teu Espírito Santo dê coragem para ela largar o que ela tem que largar. Dê coragem para ela avançar no que ela tem que avançar. Dê coragem para ela, Pai, para que ela possa saber que só em ti a libertação, que nenhuma pílula mágica vai fazer nada para ela. Mas a libertação está no poder da palavra, no poder que há no nome de Cristo Jesus. Ela precisa, Pai, entender e ter força para avançar. Senhor, em nome de Jesus, eu estou te pedindo pela vida da tua filha. Senhor, põe teus anjos para quebrar todo o jugo, toda maldição, toda imposição. Em nome de Jesus, seja quebrado nesse momento, eu te peço, no nome de Jesus. Seja colocado por terra qualquer um que queira
fazer com que a tua filha faça o que não deve fazer. Eu te peço em nome de Jesus, quebra o jugo da vida da tua filha. Ela está sofrendo, ela precisa de libertação, mas ela precisa ter coragem para abandonar primeiro o que precisa ser abandonado. Pai, eu te peço em nome de Jesus, socorre em nome de Jesus. Pai, eu te peço pela vida da Luciana, da sua família, pelas suas filhas, pelo coração da Luciana. Ameniza a dor, Pai, do coração da Luciana, para que ela possa avançar e fazer a tua obra como tem que ser feita. Te peço pela vida do Juliano, da Meire, dos seus meninos, que a tua mão de misericórdia esteja sobre eles, guardando, livrando das armadilhas de Satanás. Cobre os teus filhos com teu sangue. Te peço pela Aline e pela Osimira, guarda elas debaixo das tuas mãos. Alivia o sofrimento da Osimira em nome de Jesus. Te peço pela vida da Berenice, Pai. Tenha misericórdia. Guarda a vida da Berenice, Senhor, com aquela voz maravilhosa que ela tem, Senhor. Te peço pela Suzana, pelo seu filho, a tua mão de piedade, de misericórdia sobre eles que estão aguardando Jesus voltar. Te peço pelo Denildo, pelo pastor Luiz que aqui está. Guarda o teu filho, protege ele, que ele possa ser trombeta do Pai, trombeta anunciando a volta de Jesus a todo momento, a todo instante, Pai. Fortalece a vida do teu filho. Te peço pela Fernanda Bamin, pelo seu primo, pela sua família. Te peço pela Cleide, pela sua família. Senhor, guarda eles em nome de Jesus. Te peço pela Andréia Brown, pela Andréia Medeiros, pela Andréia Coelho. Abençoa o marido da Andréia Brown, Senhor, abençoa esse casal em nome de Jesus. Abençoa as duas outras Andréias que precisam muito da tua companhia, Pai. Guarda elas debaixo da tua mão, a vida da Joelma com as suas crianças, seu esposo. A vinda da Arlinda, da Maria Lucilene, a sua mãe, guarda, Senhor. Da Marta Valéria, Pai. Da sua filha, em nome de Jesus, haja salvação. Levanta o vale de ossos secos dentro da casa da Marta Valéria, em nome de Jesus. Da Larissa, dos seus meninos, do seu esposo, que a tua mão de misericórdia esteja sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Da vida da Rose, da Isabel, da Dani, da sua família, da Eriedna, do Daniel, dos seus filhos. Levanta também, Senhor, o vale de ossos secos que está lá. Levanta, porque a volta de Jesus está próxima e é preciso a salvação entrar nessas casas. Te peço pela Patrícia Venâncio, pelo seu filho. Pela Fatinha, Senhor, guarda a tua filha em nome de Jesus. Pela Sara, guarda a tua filha. Pela Aline Cristo. Pela Valmira, Pai, guarda a tua filha, sua família, suas meninas. Livra do mal, protege elas. Põe os teus anjos ao redor. Pela Viviane Peixoto, pelo João Vitor, Pai. Levanta esse rapaz no poder do Espírito Santo, Pai. Dá sonhos, Senhor, reveladores para ele, em nome de Jesus. Te peço pela Jaque, pela sua família. Pela Aline Franciele, pela Rosimeire. Pela Mônica, Pai, que está lá naquele lugar que estão se levantando contra o Senaqueribe, Senhor. Tenha piedade da tua filha, guarda a tua filha, guarda os seus funcionários, a sua família. Guarda eles, Senhor, de nenhum tipo de molestação venha sobre a vida deles, em nome de Jesus. Te peço pela Estela, Senhor. Te peço pela Dani Cristina, guarda, Senhor, essa família, em nome de Jesus. Te peço pela Celeste, pela Carol Cosen, Senhor, com suas crianças. Pela Joelisa, pela Maris, pela Vânia, Senhor. Fortalece a tua filha debaixo da tua mão. Te peço pela Leninha, pela sua família, pelos seus filhos. Levanta o vale de ossos secos na casa da Leninha também, Pai, em nome de Jesus. Pela vida do Charles, abençoa teu filho, Senhor. Prospera o caminho dele até a tua volta. Pela Vanilda, pela Crica Artes, Pai. Pela Beth Borba, guarda a tua filha debaixo das tuas asas. Pela Irene Lara, fortalece, Senhor, a tua filha. Fortalece esse casal, Pai, em nome de Jesus. Pela Cleidiane e a sua família.
pela Tássia, pela Tassiana Donato e seus filhos, pela Poliana, pelo Dr. Ivane e a sua família. Levanta essa família no poder e autoridade do Espírito Santo, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Te peço pela Josi, Senhor, pela Bruna Soares, pela Clarinda, pela Clarice, Senhor. Guarda as tuas filhas em nome de Jesus, pela Renata Carneiro, pela Mônica Barra, Senhor. Guarda ela, guarda sua mãe que está precisando de oração, pelo seu filho, seu esposo, pela Aline Milani, Senhor. Suas crianças, seu esposo, pela Nayara Paiva e sua família, pela Irivane, Senhor, pelos seus filhos, pela Eunice, pela Graciele e o Gabriel. Guarda em nome de Jesus essa criança. Guarda essa mãe também, Senhor, tão jovem. Guarda eles em nome de Jesus. Te peço pela Sandra Manfrinato, guarda ela, pela Sandra Nunes, Pai, lá nos Estados Unidos. Protege em nome de Jesus. Te peço pela Roberta. Te peço pela Patrícia, te peço pelo Paulo, que a tua mão de misericórdia estejam sobre eles, guardando, livrando do mal. Tira, Senhor, aquilo que não é teu da vida desse rapaz. Tira, Senhor, daquilo que não é teu na vida desse menino, Pai, em nome de Jesus, para que ele possa estar livre e liberto para a vinda do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, te peço pela Célia, que está lá em Portugal, guarda ela, o seu esposo, e os que a acompanham. Te peço pela Marisa, Senhor, e pelas suas necessidades, Pai, em nome de Jesus, provê as necessidades da Marisa, em nome de Jesus. Te peço pela Susan Schatz, Pai, que a tua mão de poder esteja sobre a vida da tua filha, e tudo aquilo que já foi, que já aconteceu, não volte mais, em nome de Jesus. Cura o seu corpo. Cura, Senhor, todas as feridas que o tratamento lhe fez. Que seja estancado em nome de Jesus. E que ela possa se preparar firme e forte, porque Jesus está para voltar. E não é tempo de recuar, é tempo de avançar em fé e graça. Pai, eu te peço em nome de Jesus que todos aqueles irmãos que estão tendo problema com pílulas para a cabeça, pílulas para mexer no cérebro, pílulas que têm alucinógenos disfarçados de remédio. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que a tua mão de poder, que o teu convencimento esteja sobre a vida desses irmãos e que eles sejam libertos dessa desgraça, em nome de Jesus, porque é uma desgraça que pode comprometer a vida espiritual deles, a vida com Cristo, pode comprometer a coroa. É tempo de deixar, é tempo de abandonar, aconteça o que acontecer, ou pela vida ou pela morte, abandone, porque o Senhor não desampara aquele que é fiel, aquele que dá o passo para a libertação somos nós. O Senhor faz o restante. Pai, eu te peço em nome de Jesus, tenha misericórdia, misericórdia, misericórdia. Cobre o teu povo com o teu sangue. Tira, Senhor, as pílulas de Satanás da boca do teu povo. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Quebra o jugo, Pai. Quebra o medo que essas pessoas se encontram de fazer aquilo que o médico mandou fazer. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Eles ainda não entenderam que o Senhor quer eles por completo. O Senhor não quer eles com uma pílula que tira eles fora do ar. Não. O Senhor quer que eles estejam por completo com a mente sóbria diante de ti. Senhor, a tua volta é muito próxima. Nós acabamos de ver. E eu te peço em nome de Jesus. Vem nos ajudar. Sê conosco, Pai. Sê conosco. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo. No nome honrado de Jesus de Nazaré e Yeshua HaMashiach, que vive não só por hoje, mas vive para toda a eternidade, nós viveremos com eles em nome do teu Filho. Nós estaremos com ele na glória em breve. Prepara-nos, Senhor, para ver a face do teu Filho. Te louvamos e bendizemos o teu nome. Amém e amém. Irmãos, eu quero pedir para vocês, aqueles que estão aqui, por favor,
orem por vários irmãos que tomam essas pílulas que estão deixando as mentes fracas. Satanás está vindo com força, com uma receitinha, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque diante de Deus, isso quer dizer muita coisa. A palavra de Deus está dizendo: aqueles que tomam drogas alucinógenas não vão herdar o reino dos céus. Tá na hora de largar. É só uma coisa, é largar. Largar e confiar no Senhor. É largar e confiar no Senhor. Ou confia ou não confia. Entenderam? Ou confia ou não confia. Então tem vários irmãos que já me procuraram, tá? Que eles não escutam a live aqui, com vocês aqui. Escutam depois. E já vieram atrás de mim me procurando, pedindo oração, porque eles não têm força para deixar. E a palavra de Deus é clara. Então eu peço ao Senhor, peço a vocês, que me ajudem a interceder por essa gente, porque eu estou na intercessão. Não é um e nem dois, tem vários. Que precisam que Deus dê para eles coragem. Coragem, entendeu? Pois é, Charles, eles não aceitam, eles acham que isso daí não funciona, meu irmão. Eles acham que chá de camomila, erva cidreira, maracujá não funciona. Satanás colocou no ouvido deles, que eles são um caso perdido, entendeu? Satanás colocou no ouvido deles que eles são um caso perdido. E eles têm que entender que eles precisam dar o primeiro passo, é deixar. No momento que deixar, pode passar por aflição 1, 2 dias. O problema é que eles gostam de tudo imediato. Eles não entenderam que para ser crente precisa ser paciente, entendeu? Então nós precisamos pedir ao Senhor que Deus dê a paciência, entendeu? Para eles entenderem, entendeu? Que Deus dê a paciência para eles entenderem que aquilo que Deus deixou, o chá de camomila, a erva cidreira, tudo isso faz efeito do jeito que Deus quer. Não do jeito que Satanás ensinou para eles, mas do jeito que Deus quer. Exatamente, Charles. Essa é a minha angústia. O tempo está se findando. Eu estou angustiada por isso, entendeu? É exatamente, pastor, abrir a mente para experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Entendeu? Então, meus irmãos, vamos ficar firme com Jesus, porque nós seremos tirados daqui, mas precisamos ter a mente sóbria para ouvir a trombeta soar. Essa é a questão. Precisamos ter a mente sóbria. Isso, sabe? Então, é aí, Charles, quando chegar a perseguição, como fica? Aí é que tá, meu irmão. Aí você não vai ter força, porque por causa de um pedaço de pílula, eles vão se render pro perseguidor. Tá entendendo? Por uma pílula vai se render pro perseguidor. Se não está tendo força aqui agora para largar e confiar em Deus, como é que vai ser na hora do fecha final? Como é que vai ser? A pílula não vai ter mais lá. Como é que vai ficar? Tá entendendo? Você falou tudo, meu irmão. Você falou tudo. Quando chegar a perseguição, como fica? Não terá força. Vai se render para a besta, para o regime da besta, por causa de uma pílula. Entendeu? Por causa de uma pílula para ficar atônito. Entendeu? E é isso que o pessoal não está conseguindo entender. E são várias pessoas. Eu não estou expondo o nome de ninguém aqui, tá? Mas são várias que precisam deixar disso o quanto antes. Entendeu? É isso aí. Pois é, isso aí é uma bênção. Além de desintoxicar o corpo, oxigena a cabeça, entendeu? Porque são ervas que Deus deixou. Exatamente, Charles, tem que nascer de novo. Aqui a Beth colocou: eu tomo chá de 3 ervas, mulungum, passiflora e São João, desde que parei os remédios há 2 anos e 3 meses. Glória a Deus, durmo bem com esses chás. Olha o testemunho da Beth Borba, gente. Olha o testemunho dela. Eu lembro quando ela veio aqui na live, né, Beth? Eu falei, mas eu não tinha a noção do que eu tenho agora, do que Deus me deu há 10 dias atrás. Que isso vai perder.
faz parte da salvação. Entendeu? Eu não tinha naquela época. E Deus te libertou, você largou, mas você deu o primeiro passo, né? É exatamente, eu tô fazendo a minha parte, tô avisando. E vamos orar, irmãos, ajuda, vamos entrar em oração juntos, nós estamos em 19 pessoas aqui, 19 orações subindo ao céu, Deus vai operar, entendeu? Exatamente, todos os remédios da terra o corpo aceita, exatamente, isso é fé, exatamente. Sem fé, 2 colunas, fé e santificação. Sem essas 2 colunas, ninguém vai ver a face do Senhor. Não vê, não vê. Então é isso aí. Eu já falava, mas eu não falava tendo o entendimento que Deus me deu há 10 dias atrás. Teve uma sexta-feira que eu não fiz a live, porque eu passei o dia inteiro o Senhor falando comigo sobre isso, e eu estava tão assim, eu fiquei tão pasma. Eu não sabia, as minhas emoções conflitavam com a voz de Deus, de tão nervosa que eu fiquei, de entender uma coisa dessa. Aí eu nem fiz a live para não manter a fé em alta, é isso mesmo. Como eu nem fiz a live para não ter perigo da minha pessoa, do meu ímpeto, ultrapassar a voz do Senhor, porque eu estava tão nervosa que eu não conseguia ouvir, discernir o que Deus estava falando comigo mais. Mas é isso aí. Vamos nos apegar ao Pai, porque Jesus em breve voltará. Amém. Maranata, já podemos ouvir os passos de um rei que se aproxima muito rapidamente. Tá rápido, irmão. Baixa aí o seu estelário. Baixa o estelário, o aplicativo das estrelas, e começa a olhar as constelações que eu te passei para você ver que elas estão chegando bem perto, como o Javier Palacios falou. Ele é um astrônomo bíblico. Ele sabe o que está falando. Deus deu para ele a interpretação nas estrelas dos acontecimentos finais. Amém? Isso não é astrologia, tá, gente? É astronomia bíblica. É o que Abraão via no céu. Abraão era um astrônomo. Daniel foi o maior astrônomo que o mundo já viu, pra vocês terem ideia. E não precisava de telescópio não, viu? Não precisava de telescópio. Era no olho mesmo, tá? Mas é isso aí. Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.